mais uma empresa do varejo, de repente aparece. Olha, só nessa semana a gente está falando da Pan, de qual mais? Livraria Cultura. Da Livraria também. Cultura, né, da semana passada. A Toque Stock, que contratou aquela Não, então, a consultoria. Toque Stock é essa. Ah, tá. É, a Toque Stock Droga. é a que tá aqui na nossa pauta. É muita Americanas que foi, coisa. Americanas, que é a mãe de todas, né? Ô, Ju, dá a impressão que dá que o Brasil tá derretendo, que o Brasil tá falindo. O que tá acontecendo? Bom dia. Pois é, bom dia, Megali, Carla, bom dia, Sheila, bom dia para você, ouvinte. Pois eu estava tentando lembrar também a Etna, lembra? Tem várias empresas tradicionais. Bom, o Extra, né? O Extra fechou. Se a gente é verdade. Se a gente começar a lembrar aqui. Então, faz parte de um contexto que tem a ver com os efeitos da Covid, porque, enfim, prejuízos acumulados gigantescos, né? Uma dívida acumulada enorme. Você pergunta para qualquer empresário que sobreviveu, enfim, aqueles que sobreviveram têm dívidas enormes, estão pagando parcelas de crédito, né? E até os que voltaram, tem vários que, enfim, quem tem a sorte de ter hoje o faturamento parecido com o patamar de antes da pandemia, ainda estão pagando parcelas, mas tem muita gente que ainda não conseguiu voltar ao volume de vendas de antes da pandemia, né? Tem muita mudança cultural, né? Tem muita gente que não está... A gente está vendo muito aquela coisa do trabalho híbrido, né? Muita gente que ainda não está fazendo aquela compra presencial, né? Aquele serviço, né? Tem muito restaurante que você vê, as pessoas não estão indo almoçar todo dia fora, né? Porque está trabalhando uma parte da semana em casa, enfim. Então, você tem esses prejuízos acumulados ainda de pandemia. E outra coisa que muitas empresas estão falando, os economistas, é que os juros altos por muito tempo no Brasil, né, combinado com essa dívida acumulada com os efeitos da pandemia, provocaram uma situação de dificuldade financeira muito grande. E aí, para culminar, essa questão das Americanas fizeram com que os bancos fechassem as torneiras. Os bancos não estão emprestando dinheiro, principalmente para pequenas empresas. Pequenas empresas estão dizendo, olha, você chega hoje nos bancos para pedir crédito, para negociar, e os bancos não estão querendo emprestar, seja porque estão com provisionamento, né, que tem aquela questão de eles tiveram um super calote, né, ali, não sabe quando vão receber, se vão receber, e aí não emprestam, ou estão realmente com medo do que pode acontecer e vendo também essa situação toda aí do varejo, preferem não emprestar. E é aquela coisa da profecia autorrealizável, olha, pode dar problema e aí que o problema acontece, né? Inclusive, eu perguntei para o presidente do Banco Central na segunda-feira, no Roda Viva, como é que ele estava vendo essa questão da escassez de crédito, por conta também das Americanas, dos bancos não emprestando e tal, e ele disse que vinha acompanhando, que realmente estava tendo redução na oferta de crédito, mas que não era nada grave e tal, mas que ele estava acompanhando. Mas no caso do Tok Stock, enfim, claro que podem ter problemas ali da própria empresa, né, e tal, de gestão, mas é possível que faça parte desse contexto de pós-pandemia, de juros altos, agravando o problema, né, junto com a escassez de crédito do Tok Stock, né, da empresa aí de imóveis e decoração. Então, a notícia que a gente tem, ontem a gente entrou em contato, a produção do Grupo Bandeirantes, tanto com o Tok Stock quanto com a empresa que o Tok Stock contratou para fazer reestruturação das dívidas, que é a empresa Alvarez e Marçal, que é uma empresa que foi contratada para buscar reestruturação do endividamento e para fazer a negociação com os credores. E as dificuldades financeiras do Tok Stock começaram a aparecer mais desde que a empresa não pagou e recebeu uma ação de despejo que ficou conhecida, porque teve uma ação pública por falta de pagamento do aluguel do centro de distribuição
de Minas Gerais, que é o grande centro de distribuição do Tok-Tok. A gente entrou em contato com as duas empresas, eles preferiram não se pronunciar, não dar detalhes ali do que está acontecendo, e o que a gente vê, na verdade, no fundo, assim, para nós, que não estamos ali dentro das empresas especificamente, a grande insegurança nesse momento é que os economistas têm alertado muito, que inclusive no Canal Livre da Band, né, o economista André Lara Rezende disse que ele está muito preocupado com o risco de recessão na economia brasileira, porque a combinação de juros altos por muito tempo e redução drástica de crédito pode levar a uma recessão. Essa é uma das críticas, inclusive, à insensibilidade na avaliação do economista André Lara Rezende desses juros altos por muito tempo do Banco Central. Ao mesmo tempo, enfim, quem defende o Banco Central diz que também ele não pode tomar uma decisão de algo que, na prática, não estaria acontecendo de forma tão grave assim como, né, se tem esse alerta. É algo que pode vir a acontecer, né, que isso ainda são sinalizações. Enfim, de qualquer maneira, é algo que a gente tem que acompanhar, né, porque realmente você vê, né, empresas emblemáticas assim, com dificuldades financeiras, dá aquele susto, né, meio traumatizante, né?